Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Evelyn e hoje nós vamos falar sobre algumas perguntas que são fundamentais para a fé cristã. Será que Jesus realmente encarnou? Será que Jesus realmente morreu? E será que ele ressuscitou? Essas perguntas são tão importantes que, se a resposta para alguma delas for não, é o fim do cristianismo. Acabou toda a base daquilo que nós cremos. E é por isso que eu não consigo entender como algumas pessoas que se dizem cristãs conseguem negar pontos tão importantes da fé cristã. E você pode estar aí se perguntando, há cristãos que neguem isso? E a resposta é sim. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje, para que nós possamos ter cuidado, com esse tipo de pessoa, com essas doutrinas que vão surgindo, que na verdade a gente vai ver hoje que elas não são tão novas como parecem, elas já vêm de lá atrás, e que muitas vezes nós somos enredados por essas falácias, por esses falsos mestres que vão surgindo. O outro motivo que eu resolvi fazer esse vídeo é porque nós precisamos fazer a defesa da nossa fé. Nós precisamos defender aquilo que nós cremos, Então, sem mais delongas, vamos lá, para a primeira pergunta que vocês viram já aqui nesse título. Jesus realmente encarnou? E a resposta é sim. A Bíblia nos afirma que o Filho de Deus, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E existem diversas evidências na palavra de Deus sobre a humanidade de Jesus. Jesus nasceu por uma mulher, como nós nascemos. Jesus chorou, Jesus precisou ser alimentado, Jesus fez xixi e cocô nas calças, Talvez isso seja assustador, mas ele fez xixi nas calças. Então, ele se fez carne. Então, Jesus tinha necessidades humanas. Ele foi tentado, ele se angustiou e ele morreu. João escreveu uma carta com o objetivo de alertar os irmãos a respeito de falsos mestres que diziam que Jesus não havia encarnado. Sabe o que eles diziam? Eles diziam que apenas parecia que Jesus tinha encarnado. Esse ensinamento é chamado de docetismo, e ele se baseia em afirmar que Jesus apenas parecia humano, que ele não era humano, e, consequentemente, que Jesus não havia morrido, ele apenas parecia ter morrido. João ensina a seus destinatários que todo espírito que nega que Deus veio em carne não provém de Deus, que é, na verdade, um anticristo, que é um falso ensino. E é interessante que João inicia essa carta se colocando como testemunha ocular da humanidade de Jesus. Ele fala, olha, eu vi, eu falei com ele, eu toquei, eu sou testemunha de que ele não apenas parecia homem, mas ele era homem. Tá, e quais são as implicações de negar a humanidade de Jesus? Quando negamos que Jesus se fez carne, nós estamos dizendo que o sacrifício dele não foi válido, porque apenas um homem poderia representar a raça humana. Pelo primeiro Adão veio o pecado, pelo segundo Adão veio a salvação. Mas também apenas Deus poderia cumprir perfeitamente a lei e poderia fazer com que a sua própria justiça fosse imputada em nós. Então Jesus era o substituto perfeito. 100% homem, 100% Deus. Mas isso não é uma contradição? Não, isso não é uma contradição. E vou aqui só abrir um parêntese para dizer que isso não é uma contradição, mas recebe um nomezinho, que é uma antinomia. O que é uma antinomia? É quando duas afirmações parecem ser contraditórias, mas ambas são verdadeiras, ambas são fatos, tá? Eu fiz um curso no CFL com o pastor Jonas Madureira, que é ele falando sobre a doutrina da queda, e ele explica muito bem a respeito disso, da antinomia. E ele dá um exemplo que eu quero até falar para vocês aqui, porque é um exemplo assim da minha área, Mas acredito que vocês vão entender também, que é a questão da dualidade da luz. Ela se comporta como onda e se comporta como partícula. Então, nós podemos dizer que a luz é onda e a luz é partícula. São duas afirmações na mesma frase, no mesmo contexto, e que ambas são verdadeiras. O mesmo acontece cá, em relação a Jesus. Jesus é homem e Jesus é Deus. Mesma frase, mesmo contexto, parecem ser contraditórias, mas na verdade ambas são verdadeiras. Agora, seria contraditório se eu dissesse: a luz não é onda, a luz é onda. Eu estou negando e afirmando a mesma coisa, na mesma frase, no mesmo contexto. Isso é uma contradição.
Se eu falasse Jesus é homem, Jesus não é homem. Contradição. Ficou claro aí? Então bora continuar. Então, sim, Jesus encarnou. E a própria história confirma isso, né? Nós sabemos que existem muitos ateus que não acreditam na divindade de Cristo, mas acreditam que ele realmente existiu, que existiu um Jesus histórico. Então, ele se fez carne e habitou entre nós. Agora nós vamos para a segunda pergunta. Tá bom, Jesus veio, Jesus encarnou, mas e ele realmente morreu? Bom, já passaram mais de 2000 anos, né? Para quem acredita no Jesus histórico apenas, sabe que ele já morreu, né? Porque já passou muito tempo, não teria como ele ter essa idade. Então sim, ele morreu. E existem muitas pessoas que não acreditam, né, na divindade de Cristo, como eu falei anteriormente, mas não podem negar a veracidade histórica de sua existência. Existem documentos, achados arqueológicos, relatos de historiadores do primeiro século que não eram cristãos, que corroboram com a existência de Cristo. Consequentemente, acredita-se em sua morte. Mas ainda há os que acreditam que Jesus não morreu da forma como a Bíblia afirma, que ele morreu numa cruz e tal. Eles acreditam que Jesus desceu da cruz ainda vivo, que ele estava apenas inconsciente quando desceu da cruz, quando foi retirado da cruz. Só que veja, se a pessoa estudar só um pouquinho a respeito da história romana, do Império Romano, ela vai ver como os romanos eram assim comprometidos com aquilo que eles faziam. Então quem conhece o mínimo possível da história vai saber que isso seria impossível. Os soldados romanos se certificavam da morte daqueles condenados porque eles poderiam ser punidos caso falhassem. Eles jamais deixariam que o condenado à morte saísse vivo porque isso poderia lhe custar a própria vida. Então, ok, Jesus morreu na cruz. E agora? Jesus ressuscitou? Sim, Jesus ressuscitou. Jesus encarnou, morreu e ressuscitou e está vivo e reina para todo sempre. Se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não tem porquê a gente pregar o cristianismo, não tem porquê a gente pregar o evangelho. E assim, para os que creem apenas no Jesus histórico, é claro que vão negar a ressurreição dele, porque aí seria admitir a sua divindade. Mas ainda existem cristãos, entre aspas, e ponha muitas aspas nisso, que acreditam que Jesus não ressuscitou. Pasme. O liberalismo teológico iniciou por volta do século XVIII e foi até o início do século XX. E aí, pessoal que gosta de história, o que era que estava acontecendo nessa época? A expansão do iluminismo, que iniciou também no século XVIII. Ou seja, o liberalismo teológico teve forte influência do movimento iluminista. Tá, Evelyn, o que isso tem a ver? A teologia liberal nega a autoridade da palavra de Deus e, consequentemente, nega toda a sua sobrenaturalidade. Então, não houve milagres, não houve criação pela palavra de Deus e, consequentemente, não houve ressurreição de Cristo. Tudo não passou de uma superstição da época. E há quem diga que os discípulos apenas sentiram em seus corações que Cristo estava vivo. Não havia ressuscitado. Eles apenas sentiram em seu coração. E por isso, voz irônica, e por isso eles tinham que propagar aquilo que eles aprenderam com o mestre. Mas ele não ressuscitou. Apenas em seu coração. Pois é. E claro, isso é uma tremenda bobagem. Esses homens seriam loucos em falar, sair espalhando que havia visto Jesus, sair espalhando que ele estava vivo, que ele estava ressurreto, mas que era apenas uma coisa do seu coração. Ué, loucos, né? E assim, essas pessoas possuem uma conversa muito bonita sobre imitar a Cristo, sobre fazer o que Cristo fez. Só que para eles, Jesus não passa de um homem iluminado, assim como Buda, assim como Larahami. Esqueci o nome. Salahama. Tá, mas o liberalismo teológico não morreu. Ele continua presente e mais presente do que nós imaginamos. E esses ensinamentos têm sido propagados em muitas igrejas ainda hoje em dia. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um texto do pastor Augusto Nicodemos em que ele fala 10 ideias liberais que ainda continuam sendo propagadas hoje em dia. Já que eu falei aqui na descrição, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like se você está gostando do vídeo.
Beleza? Bom, então, entre esses ensinamentos, como eu mencionei, estava a negação da ressurreição de Cristo. E assim, o apóstolo Paulo faz uma defesa incrível acerca disso. Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá ler comigo. Paulo inicia falando sobre a morte de Cristo pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e começa a listar as pessoas que viram Jesus após a ressurreição. Paulo faz toda essa defesa porque estava havendo um problema entre os coríntios. Vamos ver aqui o que ele diz no versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Alguns daqueles irmãos criam piamente na ressurreição de Cristo, mas estavam com dificuldade de entender a respeito da ressurreição dos cristãos. E claro, haviam pessoas que estavam falando, haviam boatos, haviam ensinamentos ao redor que fizeram com que eles ficassem ainda mais confusos em relação a isso. Veja o que John MacArthur fala em seu comentário bíblico. Os cristãos de Corinto criam na ressurreição de Cristo, ou então eles não poderiam ser cristãos. Porém, alguns tiveram dificuldade em aceitar e entender a ressurreição dos cristãos. Uma parte dessa confusão resultava de suas experiências com as filosofias e religiões pagãs. O pilar básico de muitas filosofias gregas antigas era o dualismo, o qual ensinava que tudo que era físico era intrinsecamente mal. Então, a ideia de um corpo ressurreto era repugnante e abominável. Além disso, alguns judeus da igreja de Corinto possivelmente haviam sido influenciados pelos saduceus, os quais não criam na ressurreição, ainda que fosse ensinada no Antigo Testamento. Por outro lado, os ensinamentos do Novo Testamento sobre ressurreição nas palavras do Senhor foram numerosos, e esse foi o tema da pregação dos apóstolos. Então Paulo escreve sobre isso na carta e falando sobre as implicações de tudo isso. Se realmente não há ressurreição dos cristãos, então também não houve ressurreição de Jesus. Veja o que ele diz no versículo 13. E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Certo? E se não há ressurreição dos mortos, e se Cristo não ressuscitou, o que haveria de ser de nós? Ele vai explicar nos versículos seguintes, que eu não vou ler, mas depois vocês leiam, apenas vou dizer o que ele vai falando, resumidamente em cada versículo. No versículo 14, ele diz que se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé, de nada serve. A nossa fé, a nossa pregação é vã. No versículo 15, ele diz, então, se não há ressurreição de mortos e, consequentemente, Jesus não ressuscitou, então todo mundo é mentiroso, todo mundo estava fazendo um falso testemunho. Porque várias pessoas, no versículo 6, por exemplo, ele diz que depois de ser visto pelos 12, ser visto por Cefas, mais de 500 irmãos viram. E alguns desses, naquela época, ainda eram vivos e poderiam testemunhar. Mas então, se não há ressurreição de mortos, não há ressurreição de Cristo, e estava todo mundo mentindo. No versículo 17 ele diz, se Cristo não ressuscitou, então nós permanecemos no nosso pecado. Versículo 18 ele disse, se Jesus não ressuscitou, então os que já dormiram pereceram. Acabou. Não tem esperança para eles. E no versículo 19, ele diz que, então, se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis homens. Cara, se Jesus não ressuscitou, não há esperança de vida futura. Nós estamos fadados ao fracasso, à ruína. Mas Jesus ressuscitou. E é por isso que nós podemos nos alegrar, por isso que nós podemos ter esperança, porque Ele está vivo. E veja o que Paulo fala nos versículos em diante. Mas, versículo 20. Agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Há esperança, porque Cristo encarnou, Cristo morreu e ressuscitou. Está vivo, assentado à destra de Deus Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque Jesus está vivo. E é por isso que nós somos livres de todas as amarras do diabo. Nós somos livres das amarras do pecado. Nós não somos mais escravos, não estamos mais acorrentados ao nosso velho homem. Não estamos mais acorrentados à escravidão do pecado. Nós temos vida, nós temos esperança.
E é por isso que nós devemos continuar pregando a palavra, que nós podemos continuar pregando o evangelho, porque não é em vão. Tudo que está aqui, a palavra de Deus, é verdade. Então que a gente tenha cuidado com o que a gente ouve, tá? Com esses pregadores aí que vêm com novas teologias revolucionárias, mas na verdade são teologias bem antigas que já foram desmascaradas. Então, olhe para a palavra de Deus. Busque homens e mulheres que pregam a palavra de Deus genuinamente, que não buscam novas coisas, que não buscam inventar histórias por aí, que não negam a autoridade da Bíblia e que nós possamos então continuar defendendo a nossa fé. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha com alguém que você acha que iria gostar desse assunto. E deixe seu comentário aqui. Eu acho que você já se inscreveu nesse canal, né? Já faz parte da nossa família. Então é isso, gente. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.